Amém, irmãos? Oh, glória! O amor ousado do Senhor bate a porta do teu coração nessa noite. Aleluia! Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a voz e abrir o coração, Ele se fará presente e morado na sua vida. Nós cantamos sobre o amor nesta noite. Eu gostaria de falar um pouco também sobre o amor. Aleluias! Glória a Deus! Quantos estão felizes nesta noite? Diga amém! Amém. Você não disse amém porque eu falei para você dizer não, né? Você disse amém porque você está feliz mesmo. Aleluia! Que às vezes nós falamos no impulso, né? Amém! E só Deus sabe como está o coração. Mas Ele contempla nessa noite. E Ele quer nessa noite compartilhar do amor dEle para a sua vida. Glória a Deus. Qual é o texto, o capítulo que fala sobre amor? 1 Coríntios, capítulo 13. Se você está com a sua Bíblia aí, abra mesmo sentado, acompanhe conosco. Existem algumas versões de Bíblias, né, que falam sobre esse versículo. Esse versículo é atribuído ao amor. Algumas versões falam a caridade, mas é a caridade no sentido de amar, de amor, de manifestar o poder de Deus, o amor de Deus nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Quantos encontraram aí? Amém? 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 1, vamos estarmos lendo. Desde já quero agradecer os visitantes nessa noite. Armando Rogério, né? Sobrinha está presente. Bruna, não vou apresentar você porque você é daqui. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios 13, vamos ler a palavra do Senhor nessa noite. Aleluia. Diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com incidência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Pois agora pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Curve suas cabeças, mesmo sentado, feche os teus olhos. Aleluias. Peça para que Deus venha falar contigo nessa noite, para que Ele venha nos usar, para que você seja canal de bênção, né, para que você saia daqui abençoada por Deus nessa noite. Pai, nós oramos a Ti, Senhor, neste momento, e pedimos a Deus que Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações.
Usa a minha vida, testifica com teu Espírito Santo, Pai, na tua igreja, aquilo que tu queres falar. E este é o pedido que eu faço a ti neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Se eu perguntar aqui nessa noite, eu tenho certeza que alguns aqui já fizeram isso. Quantos aqui já leram algum livro sobre amor? Deixa eu fazer uma pergunta retórica para não constranger você. Tenho certeza que muitos aqui já leram alguns livros de amor, ou alguns romances, né? Principalmente quando nós estamos ali começando a nossa juventude, as meninas, né? Sempre lendo contos de amores e histórias. E não se engane, os homens também leram. Por quê? Porque eles estavam ali no começo, né, da sua juventude, quando ele procura conquistar uma mulher, quando ele procura conquistar, né, uma pessoa, ele então começa então a se inteirar desse assunto que é desconhecido. E ele procura um pouco ler sobre o amor, entender um pouco este universo que ele vai estar entrando, para que ele possa estar, né, antenado e atualizado sobre esses assuntos. Então existem inúmeras obras aí fora que falam sobre amor, existem alguns livros que falam sobre amor. Com certeza você já deve ter lido alguns desses livros, né? E se eu perguntasse para você, não sei se você está lembrando de um agora, qual é o melhor livro que fala de amor, você saberia me responder? Eu tenho um livro que fala de amor para apresentar para você nessa noite, que você precisa conhecer todo o seu contexto, toda a sua história. Este aqui é o livro que fala sobre amor. Este é o maior livro que fala sobre amor, e em todos os seus contextos, você vai ler, você vai ver um Deus amoroso tentando se relacionar com o homem, tentando dizer ao homem tudo aquilo que ele sente, tudo aquilo que ele quer fazer e pode fazer. Está escrito aqui em diversas histórias, em vários contextos históricos, Deus tentando se relacionar com o homem, demonstrando o seu amor, e muitas vezes não sendo correspondido. Diversos textos, diversas passagens, né, que a Bíblia nos relata. E há também um livro bastante conhecido na palavra, que é o livro de Cantares, que é praticamente, né, poemas, cartas de amor, onde Salomão escreveu este livro para uma mulher a qual ele amava. Mas quando nós tomamos conhecimento desse livro, nós entendemos que Salomão escreveu de uma forma profética, aquilo que Deus sentia para com a sua nação. Se você começar a discorrer os textos de Cantares e começar a ler com um sentido espiritual, você vai ver que é a carta de Deus, de um noivo apaixonado para a sua noiva. É a carta de Deus, né, de um Deus apaixonado para o seu povo, a nação de Israel. Hoje nós somos também considerados o povo de Deus. Então quando nós lemos essa carta, nós entendemos o amor dele para conosco. E quando nós olhamos em outros contextos da Bíblia, nós vemos também esse texto de 1 Coríntios, no capítulo 13, que fala sobre o amor. E este é o capítulo mais conhecido de toda a Bíblia, que fala explicitamente sobre o amor, falando de uma forma que nós pudéssemos entender, de uma forma direta e reta. Só que esse texto, ele acaba se tornando muito pouco compreendido, porque ele abrange todo um contexto da palavra. É difícil nós termos o entendimento, toda a profundidade que Paulo está querendo dizer neste capítulo, se nós não entendermos todo o contexto que a Bíblia nos fala acerca de Deus. Há quem diga que muitas vezes, para que nós possamos entendermos um livro, para que nós possamos entendermos um capítulo, ou até mesmo um versículo, a gente precisa entender qual é a mensagem que ela traz para as nossas vidas. Então é muito difícil às vezes quando nós lemos um versículo, um capítulo, e nós queremos arremetermos aquilo para nossas vidas. Se nós não conhecermos todo o contexto, dificilmente nós vamos entendermos o que Deus está querendo falar conosco. Então quando nós lemos o livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, nós entendemos, né, baseado no contexto da Bíblia, o que Paulo quis escrever ali. Porque nós, conhecendo todo o contexto histórico, todo o contexto da palavra do Senhor, nós entendemos que Deus, Ele sempre busca um coração de amor devoto a Ele. É isso que a Bíblia fala, a busca de Deus é um coração amoroso por Ele.
Sabe por quê? Porque Deus é amor. Aleluias, porque Deus, Ele nos ama. Ele nos ama tanto que João escreveu aquilo que ele fez, dizendo que Ele amou o mundo, tal maneira. Quando ele usa a palavra tal, João não conseguiu encontrar palavras para descrever a imensidão do amor de Deus para com as nossas vidas. Então ele fala tal. Não existe palavra para descrever o tamanho do amor de Deus pela sua vida. Por isso ele escreveu, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E quem entendeu mais de amor dos discípulos, dos apóstolos, foi João. Porque dos 12, João era aquele que andava mais próximo a Cristo. É aquele que, se você ler o evangelho de João, você vai notar muita diferença entre os outros evangelhos. Por quê? Porque ele conviveu lado a lado com o amor encarnado. Aleluias. Jesus tinha ali os seus discípulos que eram próximos, Pedro, Tiago e João. Depois tinha os demais que estavam mais ou menos próximos e tinha os mais distantes. Mas desses três, Pedro, Tiago e João, tinha um que andava praticamente enganchado em Jesus. E esse era João. Tanto que quando ele começa a escrever o seu livro, o livro de João, ele escreve de uma maneira diferente. Se você olhar para Mateus, Mateus já puxa a biografia de Jesus. Se você olha o livro de Lucas, Lucas também é um historiador, e ele procurou toda a biografia de Jesus. Marcos, o livro de Marcos foi ditado por Pedro, que é meio fora de ordem cronológica, às vezes sem pé, sem cabeça, está falando de um assunto, daqui a pouco já está falando de outro. Mas quando você olha para o livro de João, ele já entende que Jesus simplesmente não vem de uma genealogia. Ele diz assim, no princípio era o verbo. O que João estava querendo dizer? No princípio ele já existia. Esse era o Cristo, esse era o discípulo que entendia quem era que estava do lado dele, o amor encarnado. Tanto que ele escreve mais palavras profundas de paixões de Cristo pelas nossas vidas. João entendia tanto desse amor, que no livro de João mesmo, no capítulo 4, versículo 19, ele fala bem assim, que nós temos a capacidade de amar, que você tem a capacidade de amar hoje, porque Ele te amou primeiro. Você é capaz de amar hoje, porque Ele escolheu também te amar primeiro, antes mesmo de você o conhecê-lo, antes mesmo de você aceitá-lo. Na verdade é Ele que nos aceitou a partir do momento em que Ele escolheu. Mas vamos voltar para esse contexto de Coríntios 13. Paulo, ele trata aqui de uma maneira explícita, de uma forma tão explícita neste capítulo, neste livro. Nós precisamos entrarmos um pouco na igreja de Corinto para entender por que Paulo foi tão objetivo em falar de amor de uma forma tão clara. E quando nós começamos e conhecemos todo o contexto do livro de Coríntios, aquilo que Paulo estava tratando, nós entendemos que a igreja de Corinto era uma igreja dividida, que buscava de uma forma frenética os dons do Espírito. É uma igreja que dava mais importância ao dom, ao movimento espiritual, à espiritualidade, mas era uma igreja dividida. Se você começar a percorrer os capítulos ali de Coríntios, você vai ver que no capítulo 3, Paulo já precisou tratar um assunto que era o quê? A divisão que havia na igreja e as contendas que estavam acontecendo na igreja. Se você olha para o capítulo 5 de 1 Coríntios, você já vai ver Paulo tratando do quê? Da imoralidade que havia na igreja de Coríntios. Se você olhar para o capítulo 6 de 1 Coríntios, ali havia um tratamento de Paulo com aquela igreja em relação a litígios, a conflitos de interesses que havia dentro da igreja. Se nós pularmos um pouquinho e formos para o capítulo 10, Paulo está ali falando contra o quê? Pregando contra a idolatria. Paulo sempre exortando. No capítulo 11, que é o capítulo da ceia, que nós lemos, antes de Paulo dar um ensinamento da Santa Ceia, ele estava dizendo o quê? Tratando o quê? Sobre as desavenças, sobre as brigas que estava tendo, porque o povo ia na igreja no momento em que estava ceando. Amém aqui? Glória a Deus. Roubou a atenção ali, né? Eu estou vendo aqui, ó. O que Paulo tratou em 1 Coríntios 11? Acabei de falar. As desavenças. No momento da ceia, quando eles iam cear, um não esperava pelo outro. Um comia demais, outro comia de menos, outro não tinha o que comer, e acaba o quê? Que um ficava em falta.
Então havia ali, Paulo tratava também nesse capítulo, um conflito que havia entre o povo. E aí quando nós percorremos mais o capítulo 13, e aí Paulo apresenta um antídoto para solucionar todas as outras causas que foram tratadas nos outros capítulos. Porque não bastava simplesmente falar, não bastava simplesmente exortar, tinha que apresentar algo maior. Se nós percorremos os capítulos posteriores, 14, 13, nós vamos vermos que Paulo estava tratando o quê? A bagunça na igreja, né? A falta de ética que estava acontecendo na igreja de Corinto. E o capítulo 13, ele praticamente dá uma carta, escreve um capítulo em que ele diz: olha, o problema de vocês é resolvido com um amor. O problema de vocês é resolvido com isso. E aí Paulo, ele procura organizar a congregação de Corinto, enfatizando a ordem e a prioridade do evangelho, que é aquilo que nós conhecemos hoje. Em que consiste o evangelho? Se nós olharmos para o livro de Mateus, no capítulo 4, 5 e 6, são as constituintes do evangelho. Se você quiser entender, leia esses capítulos, porque tudo é relativo, tudo está relacionado ao quê? Ao amor. Este é o evangelho. O próprio evangelho encarnado, ele foi o amor que proporcionou a nós a salvação, e além de mais do que a salvação que ele nos proporcionou, é o direito de nós sermos considerados filhos de Deus. Este é o Jesus, este é o amor, e era isso que Paulo estava tentando organizar ali na igreja de Corinto. Em outras palavras, o que Paulo estava trazendo de ensinamento nesse capítulo, dizendo assim: olha, não adianta vocês orarem, não adianta vocês jejuarem, não adianta vocês subir ao monte, não adianta vocês ficarem fazendo rituais religiosos, se vocês não tiverem amor, de nada isso vale. Era praticamente esse o ensinamento que Paulo estava trazendo à igreja de Corinto. Nós entendemos hoje, assim como no tempo de Corinto, que os dons espirituais serviam o corpo de Cristo. Os dons serviam, assim como hoje serve, mas o amor, ele é mais importante do que todos os dons. Você que busca os dons espirituais aí, tenha cuidado. Tenha cuidado de não viver o evangelho genuíno que Cristo nos ensinou. Porque quando nós vivemos uma igreja, né, com os dons espirituais, quando uma igreja sem amor, irmãos, que busca apenas outras coisas, é apenas uma igreja com um festival de talentos. Não é uma igreja genuína. E dessa forma que estava acontecendo ali na igreja de Corinto, apenas um festival de talentos, aonde um levantava para profetizar, outro levantava para impor a mão, outro levantava para... Era apenas apresentações. Por quê? Porque eles não estavam vivendo o amor, eles não estavam vivendo aquilo que Cristo, né, durante todo o seu ministério terreno, pregou, viveu e deixou para que nós pudéssemos viver também. O amor que está presente aqui nos dias de hoje também sobre as nossas vidas. E às vezes acontecem algumas questões na igreja, alguns problemas que nós não conseguimos termos o entendimento, o discernimento, né? E a gente fica preocupado e ora, e busca, e várias questões que muitas vezes precisam ser esclarecidas, pela falta de amor. Então não adianta orar, nós precisamos olharmos em volta, precisamos termos esse entendimento. Às vezes falta entendimento para discernir o que está acontecendo, e a gente busca, mas eu quero apresentar para vocês o Cristo. Paulo escreve em Efésios 3, versículo 19, dizendo que o amor de Cristo excede todo o entendimento. Se você está buscando entendimento para aquilo que está acontecendo na sua vida, eu apresento você nessa noite o amor de Cristo. Porque se você buscar compreender algo, você pode ter o amor de Jesus, que pode trazer uma clareza muito além do entendimento que você tem buscado, porque o amor dele, conforme Paulo escreveu, excede todo o entendimento. Quantos estão entendendo? Digam amém, para eu saber que você está entendendo. Tanto que os 2 maiores mandamentos fala sobre o quê? Amor. Os 2 maiores mandamentos resume toda a lei. O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Ama a Deus de todo o seu coração. Quando Jesus ele fala que este é o maior mandamento, praticamente ele está resumindo 4 dos 10 mandamentos.
E aí os discípulos, não se contentando, eles perguntam qual é o segundo maior. E aí Jesus fala bem assim, olha, ama o próximo como a ti mesmo. Quando Jesus fala isso, ele já resume 6 dos 10 mandamentos. Por que 6? Porque não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai. Estava tudo falando sobre amor ao próximo. Esses são os 2 maiores mandamentos que Jesus estava trazendo ali no entendimento deles. E hoje eu digo para vocês que por mais que eu execute dons, se eu não amar, de nada serve. Por mais que você seja usado por Deus em dons espirituais, se você não amar, sabe por quê? Porque às vezes nós precisamos primeiro amar, para depois servir. Tem muita gente querendo servir sem amor, e aí está um perigo. Porque quando nós servimos na igreja, servimos na casa, servimos na obra, nós não estamos lidando simplesmente com pessoas, mas nós estamos lidando com o corpo de Cristo. Você está lidando com o corpo de Cristo. Então não queira servir sem primeiro desenvolver na sua vida o amor. Existe muita gente querendo também a salvação sem amar. Vocês lembram um dia atrás que eu preguei sobre o jovem rico? Quem lembra dessa mensagem? Eu vou trazer a memória para que você possa entender um pouco o contexto do amor. Chega o jovem rico que pergunta diante de Jesus o que ele precisava fazer para ter o reino dos céus, para ter certeza da salvação. Isso seria legal, né? Se você tivesse a convicção da salvação, a certeza. Nós cremos que nós seremos salvos pela fé em Cristo. Mas não seria bom se você tivesse aquela convicção que você está salvo? Que você não corre o risco de se desviar e perder a salvação? E existe uma teologia aí que prega que uma vez salvo, sempre salvo. Eu discordo disso. E aquele jovem, ele chega diante de Jesus, ele pergunta, o que eu posso fazer? E aí o que Jesus, ele é muito direto, e fala, olha, você guarda a lei? Sim, guarda a lei. Você cumpre os 10 mandamentos? Sim, eu cumpro os 10 mandamentos. Só que Jesus, ele conhece o coração. Ele não se atenta apenas àquilo que nós falamos, porque às vezes nós estamos falando uma coisa e o nosso coração está dizendo outra. Às vezes nós estamos pedindo com os nossos lábios algo para o Senhor, mas o nosso coração revela o real propósito das nossas preces a Deus. Ele sonda o coração, Ele contempla o coração, e Ele contempla o teu coração nessa noite. Ele vê tudo aquilo que você sente, todos os momentos de dor que você passa, Ele entende todos os momentos de aflição que você tem passado. Por isso Ele está aqui nesta noite te trazendo essa palavra de amor e edificação para a sua vida. Jesus olhou o coração e falou, olha, já que você cumpre tudo isso, então só tem uma coisa para dizer para você: venda tudo o que você tem e dê aos pobres. Aquele jovem não entendia que ele quebrava os 2 maiores mandamentos, porque ele amava mais o dinheiro do que a Deus. E a palavra dele nos diz que nós não podemos servir os 2 senhores. Não tem como nós servirmos o dinheiro e a Deus. Mas não é pecado ter dinheiro, e ter dinheiro também não fará você perder a salvação. Mas qual é o lugar que você coloca o dinheiro na sua vida? Porque o dinheiro, ele te dita ordens, né? Sabe, quando a gente tem dinheiro, tem dinheirinho hoje, eu não vou no culto, eu vou para o shopping. Não é pecado também, viu, irmãos? Mas é o propósito do coração que Deus muitas vezes sonda. Quando Jesus disse isso, ele entendeu que o dinheiro falava mais alto. E a questão de ajudar o próximo, de amar o próximo, ele também quebrava esse mandamento de se compadecer para com os outros. Ele não amava. Que coisa interessante, Jesus revela isso para ele. Não há necessidade de um novo mandamento na nossa vida. Não há necessidade, de impor algo na sua vida para que você possa ser salvo ou para que você desfrute a presença de Deus. Não há, já existe. Ame a Deus e ame o próximo. É simples, o Evangelho. Deus de Cristo simplificou nessa passagem dizendo que o amor é mais importante de todas as coisas. Mas voltando para a palavra,
Aleluias. É fácil permanecer no amor de Deus? Talvez você esteja achando que não é fácil permanecer no amor de Deus, porque para mim permanecer no amor de Deus, eu preciso obedecer. João, ele escreve isto, no versículo 10 do capítulo 15, dizendo bem assim, se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês permanecerão no meu amor. Por que às vezes nós não desfrutamos do amor de Deus em nossas vidas? Porque nós temos deixado de obedecer. Não tem outro caminho, não tem outra forma de eu dizer isso para você. Deus nos ama, Ele mostra o amor dEle o tempo todo, Ele manifesta o amor, às vezes nós não sentimos e não percebemos o amor dEle, o cuidado dEle. Por quê? Porque nós não estamos obedecendo a Ele. Guardar os princípios da palavra, como eu sempre tenho falado. Quando nós lemos esse texto, dá a impressão às vezes que Paulo ele menospreza os dons espirituais, né? Às vezes nós dá essa sensação que Paulo está desprezando. Na verdade, Paulo não está desprezando, porque se você ler o último versículo do capítulo 12, o que ele estava falando? No capítulo 12 ele fala dos dons, especificamente para que cada um serve, e ele fala, busque para a sua vida os melhores dons, você precisa buscar mesmo, mas ele diz lá, que além de você buscar, eu quero apresentar para vocês, um caminho, sobremodo excelente, que é o amor. Aleluias. O amor é o princípio de todas as coisas. Eu estou apaixonado hoje, né? Quando a gente entende o amor de Deus, a gente muda um pouco as perspectivas de ver as coisas. No começo do versículo, quando nós lemos aqui, 1 Coríntios 13, nós vimos que Paulo ele faz uma comparação de algo que é comum ao nosso conhecimento, aquilo que é extremo, algo que é comum, que nós temos uma concepção da nossa realidade, mas também ele faz um parâmetro de comparação com aquilo que é extremo, para pegar essas duas coisas e dizer que essas duas coisas não são nada comparado ao amor. Porque ele fala assim, ainda que eu falasse a língua dos homens. Qual é a língua dos homens? É essa que eu estou falando. Aqui nós falamos o português, existe o inglês, existe o espanhol, o italiano, existe o aramaico, o grego, o japonês, o mandarim, o chinês. Existem diversas línguas que compõem, o nosso planeta. Esta é a língua dos homens, então é algo compreensível à nossa concepção humana, ainda que eu falasse todas essas línguas. Ponto. E aí Paulo coloca assim, e falasse também a língua dos anjos. Irmãos, eu não creio que há línguas estranhas que nós falamos na igreja, quando nós recebemos o batismo de uma forma poderosa, seja a língua dos anjos. Eu não creio. Talvez o que Paulo, o único versículo que fala na Bíblia sobre a língua dos anjos é esse. Eu não creio que as línguas que nós oramos em oração seja a língua dos anjos, porque Paulo mesmo escreve dizendo assim, pois quem fala em língua, fala diretamente a Deus, fala em mistério, e só Deus compreende. Se só Deus compreende, os anjos não compreendem. Então não é a língua dos anjos. Talvez a língua dos anjos seja descrito lá em Judas, quando Miguel estava batendo um papo com Satanás, brigando por causa do corpo de Moisés. E chega um momento que Miguel fala, viu, não quero papo com você, o Senhor te repreenda. Virou as costas e deixou Satanás falando. Talvez exista uma língua dos anjos, mas quando nós olhamos em todo o contexto, os anjos, quando manifestado na terra, ele falava a língua dos homens, para que fosse de uma forma compreensível àqueles que tivessem ouvido a mensagem que o anjo trazia da parte de Deus. Então o que Paulo faz aqui? Ele compara algo dentro da nossa concepção humana, a língua dos homens e a língua dos anjos, algo que nós nem temos a dimensão do que é. Ainda que eu falasse essas duas línguas, todas as línguas dos homens, mais as dos anjos, nada se compara ao amor. Não adiantaria nada se eu falasse isso. Essa é uma das coisas. Aí Paulo ele continua, ainda que eu fale, ainda que eu tenha o dom da profecia. Quantos aqui creem em profecia? Eu creio. Tem mais alguém? Aleluia.
Deus deixou alguns profetas aqui para nós. Eu creio, absurdamente em profecias. Creio na maior profecia, que é essa aqui, a palavra revelada. E às vezes, para que nós possamos compreendermos algumas coisas que estão escritas neste livro, nós precisamos orarmos e buscarmos a revelação daquilo que Deus muitas vezes quer falar. Mas eu também creio que Deus usa as pessoas para nos direcionar de uma forma mais peculiar. Isso são os profetas. Eu creio em profecias, então é algo dentro da nossa concepção que nós entendemos, o dom da profecia. Não existe só o dom da profecia, existem outros 9 dons que está descrito no capítulo anterior. Mas Paulo colocou o dom da profecia porque a igreja de Corinto sabia a importância do dom da profecia. E aí ele coloca ainda que eu tenha o dom da profecia. E aí ele leva ao extremo dizendo bem assim: e conheça todos os mistérios da ciência. Irmãos, existe alguém que tem o conhecimento de todas as coisas? Existe algum ser humano? Não existe. Não existe. É impossível o ser humano, o homem, conhecer todas as coisas. Aleluia, a própria palavra, O próprio Paulo escreveu dizendo que para conhecer a todas as coisas seria impossível. Se nós olharmos para o livro de Provérbios, acho que Provérbios tem também um versículo que fala sobre isso, que a glória de Deus é ocultar certas coisas. Se você vê o livro de Deuteronômio, capítulo 29, no versículo 29, diz bem assim, que existem coisas que estão ocultas ao homem, que pertencem só a Deus. Então é algo impossível o homem conhecer todas as coisas. E Paulo coloca nessa perspectiva: ainda que eu tenha o dom da profecia, e ainda que eu conheça todas as coisas, algo que é impossível ao homem, de nada vale se eu não tiver dentro de mim amor. Olha a importância que ele está colocando. E ele descreve mais ainda, algo que é sobrenatural, dizendo bem assim, ainda que eu tenha fé para mover uma montanha. Nossa, seria muito top, né, Reuel? Você imaginou levantar a mão aqui, colocar a mão sobre essa cadeira, fazer essa cadeira levitar e trazer essa cadeira aqui, Não sei qual seria o propósito disso. Existem muitas coisas hoje no meio cristão, no meio gospel, que é sem propósito, Mas assim, a Bíblia nos diz, a palavra nos diz que se eu tiver fé, eu poderei fazer isso. E quão tanto impressionante seria isso se eu colocasse a mão sobre essa caixa, só pelo poder da fé, transportar essa caixa para cá, seria da hora. Mas isso não seria nada se eu não tivesse amor. Seria maravilhoso, você presenciar uma maravilha dessa. Mas se eu não tivesse amor, irmãos, isso não teria sentido algum. Era isso que Paulo estava querendo dizer sobre a importância do amor. No versículo 3, ele fala ali na questão de, olha, se eu der tudo que eu tenho aos pobres, isto dentro da nossa concepção humana é possível, não é? Eu posso pegar todos os meus bens e distribuir aos pobres. Isso é realidade. Aí ele leva no nível extremo, dizendo também assim, olha, e também pegar o meu corpo e dar o meu corpo para ser queimado. Existe até uma outra variante textual que está se enquadrada em exultar. O que quer dizer? Ainda que eu entregue o meu corpo, para que as pessoas possam se exultar ali com o meu martírio, ainda que as pessoas possam se alegrar, se divertir com aquilo que elas estão fazendo a mim, ainda que eu possa dar o meu corpo a ser queimado, se eu não tiver amor, de nada valeu a pena. Irmãos, olha a importância do amor sobre as nossas vidas. O Paulo compara algo que é compreensível à nossa concepção humana e leva ao extremo, dizendo assim, não adianta tudo isso se vocês não amar, se vocês não tiverem amor dentro de vocês. Às vezes nós buscamos, nos nossos momentos de oração, dons espirituais, de uma forma frenética, igual Coríntios, não é errado, porque Paulo fala para que nós busquemos os dons. Sim, você deve buscar. E as pessoas às vezes levam nessa busca num nível muito além daquilo que ela pode fazer, e jejua, e ora, e se consagra em prol de um dom, para obter um dom. E às vezes ela não entende que o amor está disponível.
O dom ela tem que buscar, mas o amor é gratuito, está aí, para que nós vivamos. E se nós entendermos o que é o amor, o resto é consequência. Se você usar, se você tiver dentro de você o amor manifestado, Deus ele vai suprir todas as ferramentas necessárias para que você cumpra o propósito dele sobre essa terra. Mas a chave principal é amar. Não tem outro caminho. Quanto mais nós amamos, mais nós tornamos semelhante a Cristo. Mas a gente precisa desenvolver. Quanto mais nós amamos, quanto mais semelhante a Cristo, nós nos tornamos também, mais exibiremos o amor dele que há em nossas vidas. A gente precisa buscar a Cristo. Aleluias. Porque a palavra nos diz que o amor ele é um atributo de Deus. É um dos atributos de Deus, o amor. Eu falei porque o texto é muito mais complexo, quando é muito mal compreendido, quando nós não conhecemos todo o propósito. Tem um versículo que fala que quem não ama, não conhece a Deus. Existem muitas pessoas que não têm amor, e até mesmo amor próprio. Por quê? Porque não conhece a Deus. 1 João, lá vai João de novo escrevendo, no capítulo 4, versículo 8, dizendo assim: quem não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Aleluias. Deus é amor. Quando eu olho para todo o contexto de Coríntios, eu vejo que o pecado que afligia Coríntios naquele tempo tem afligido muitas igrejas nos dias de hoje. E é com tristeza que eu digo isso, porque não há uma definição clara do evangelho que é pregado em algumas igrejas. Existem variantes teológicas aonde igrejas e ministérios se apegam a uma linha e não prega toda a verdade. O que eu tenho trazido aqui na igreja é diversas palavras que abrangem vários âmbitos da nossa sociedade, das nossas vidas, vários departamentos. Prego aqui sobre prosperidade, prego sobre o pecado, prego sobre verdade, prego sobre amor, para que você tenha sua mente aberta, para que você viva aquilo que Paulo escreveu, Romanos 12, capítulo 2, ter uma mente renovada, transformada, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E tem igrejas nos dias de hoje que se prende muito a um ritual, se prende muito à busca incessante de prosperidade. Quando não é prosperidade, é tudo mover espiritual, é aquela coisa, é gostoso, é legal, mas antes disso vem o amor. Porque não adianta nada o profeta liberar uma profecia e depois agir de uma forma arrogante. Por mais que a profecia tenha sido vindo da parte de Deus, mas se o profeta agir com uma atitude arrogante, depois ele desconstrói tudo aquilo que ele falou da parte de Deus. Porque é natural do ser humano, embora a Bíblia fala, olha, julgue a profecia e nunca o profeta. E é difícil às vezes, que às vezes você olha quem entregou a profecia para você, você até esquece da profecia e começa a analisar o profeta. Quando o profeta não ama, isso se torna mais difícil ainda de compreensão. É por isso que o amor de muitos tem se esfriado. É por isso que muitas pessoas têm deixado de vir à igreja, têm aderido a esse movimento aí lá fora. Não vou falar, que fica até sem jeito de falar. Por quê? Porque muitas coisas que têm acontecido dentro da instituição não revelam o verdadeiro amor de Deus. E sim, rituais, normas, regimentos. E nós estamos buscando, nossa igreja, nosso ministério, estamos buscando viver este amor. Nós oramos sobre uma palavra de unidade esse ano, e a unidade nada mais é que amor, que amar uns aos outros, que nos importarmos, que tomarmos as dores, conforme a palavra nos diz, orar com os que oram, se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Isso é a manifestação do amor na vida do cristão, na vida do crente.
E esta é a maior mensagem do Evangelho que eu ministrei esses dias atrás: o amor. É algo mais reflexivo nessa noite para a sua vida, né? Mas a igreja, apesar de afligida, apesar de ferida, ela jamais vai deixar de existir, porque ela tem um propósito a cumprir. E eu digo isso não para a igreja instituição, eu digo isso para você, que é a igreja. Você tem um propósito a cumprir. Quando você ama, você desenvolve o amor, você desenvolve cada vez mais esse propósito que Deus tem dado. Vamos voltar aqui para a palavra do Senhor. Glória a Deus. Deus, Ele não menospreza a fé nesse contexto, porque eu falei muito de amor, né? Mas no capítulo 9 Ele fala sobre aquilo que é oculto, muitas coisas, né, que nós não vemos, mas o que Ele nos dá a entender? Ele não revelou tudo a nós, porque Ele anseia, Ele quer que nós vivemos pela fé. Tanto que o último versículo, que acho que deixou ali, agora pois permanece a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. Eu falei do amor, mas também existem mais, né, duas palavras ali, que é primordial. Porque se nós formos olharmos no contexto do Evangelho, nós olhamos para a fé nada mais é que a fundação daquilo que nós cremos. Isto é a fé. E tem um versículo até que diz que a fé produz esperança. E a esperança é o que? A mensagem de Deus, é a palavra que nos é revelada. E esta é a esperança. Porque quando nós ouvimos a palavra, nosso coração, ela se enche de esperança. Aleluias. E nossa esperança é Cristo. E o amor é a ação. A fundação, a esperança que é Cristo e a ação na vida do cristão. Existem até um versículo, acho que Tiago escreveu no capítulo 2, dizendo que a fé sem obras é morta. Sem a ação, sem o amor, de nada vale. Adianta ter fé absurdamente no nível hard aí, se você não tiver amor? Ah, mas eu tenho fé. Amém, tem fé, mas sem amor. Tem um versículo que diz lá em Romanos 8, 24, dizendo assim, ó, que na esperança nós somos salvos, mas nós não vemos a esperança, porque senão a esperança não será esperança. É até filosófico isso, né? Tudo aquilo que nós esperamos acontecer um dia, tudo aquilo que nós esperamos sobre a nossa vida, é uma esperança, porque quando aquilo acontece, ou quando nós vemos aquilo que nós tínhamos esperança, já deixa de ser esperança. É uma coisa de doido. E a fé, e quanto à fé, eu não sei quem que falou aqui nesta noite, João 14, credes em Deus, credes também em mim. Esta foi a palavra de Jesus. E o ato de crer é ter fé. Credes em Deus, credes também em mim. No capítulo 6 de João, também João escreve ali algo muito pertinente à fé, que Jesus fala bem assim, que para que aquele povo cresce naquele que o Pai o enviou. O que Jesus estava falando? Olha, creiam em mim, porque o Pai me enviou. É uma atitude de fé. Então o que Paulo escreve nesse contexto? Ele não menospreza a fé nem a esperança. Ele coloca quase no mesmo patamar ali, dizendo, para entendermos um pouco mais o que Paulo fala sobre o amor, vamos falar de amor no sentido de sentimento, não do amor encarnado, do sentimento. O amor, ele não nos salva. Talvez você ache que eu vou despregar tudo que eu preguei. Por quê? Porque quem salva é somente Cristo. O amor, o sentimento, ele não perdoa pecado. Quem perdoa pecado é somente Jesus Cristo. E o sangue dele nos purifica. O amor também não nos justifica. Porque Romanos 5:1 diz que nós somos justificados
pela fé em Cristo. Então não há um sem o outro, embora o que procede de maior importância é o amor. Aleluias. Vamos encerrar. Quando nós olhamos para a fé e a esperança, no sentido natural das coisas, nós entendemos que a fé e a esperança, falar no conceito aberto, ela é imperfeita. A fé e a esperança, ela chega a ser imperfeita. Por quê? Porque quando ela amadurece, ela se torna conhecimento. Quando você tem fé em alguma coisa e aquilo acontece, você tomou conhecimento daquilo que você tinha fé. A esperança é a mesma coisa. Quando você espera alguma coisa e você recebe, aquilo já deixa de ser esperança. Por quê? Porque você presenciou. Então quando eles amadurecem, ele se torna conhecimento, aquilo que você vê. Mas o amor quando ele amadurece, ele não se torna outra coisa, ele se torna ainda maior. A maturidade do amor sobre as nossas vidas, ele aumenta quando nós temos essa maturidade. A fé, ela existe sem o amor, porque você pode ter fé em alguma coisa e não ter amor àquilo. Mesma coisa a esperança também existe sem o amor, porque você pode esperar por algo que você não ama, ou ter a esperança que aconteça alguma coisa que não envolva o amor. Mas quando nós falamos de amor, o amor não existe sem a fé, sem a esperança. Porque quando você ama, você tem fé em alguma coisa. Quando você ama, você tem esperança em alguma coisa. Eu não sei se você está conseguindo entender o meu raciocínio sobre esses três pilares: fé, esperança e amor. É necessário termos fé? Sim. É necessário termos esperança? Sim. Mas o amor, quando nós temos o amor, é automático. A fé é consequência, a esperança é consequência. Aleluias. Glória a Deus. Nos dias de hoje, tem muitos discípulos, muitos seguidores que não amam. Muitas pessoas, muitos crentes que estão na igreja, inseridos e estão envolvidos, e não amam. E se acham discípulos. Jesus, ele exorta quanto a esta questão, dizendo: para que todos saibam que vocês são meus discípulos. Todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Aleluia. É difícil, né? É difícil amar algumas pessoas. Mas não é uma sugestão, é um mandamento. É Jesus mandando: ame. Segundo o maior mandamento: ame o próximo como a ti mesmo. Esses dias eu falei aqui sobre o púlpito, dizendo que no versículo 34 mesmo de João, ele fala bem assim. Jesus diz: um novo mandamento eu vos dou. Qual é esse novo mandamento? Jesus, ele estava vendo a dificuldade que o ser humano tinha de amar o próximo como ele se amava, porque existem pessoas que não se amam, existem pessoas que não dão valor à sua vida. E Jesus, como sendo conhecedor, ele fala: olha, eu dou um novo mandamento para vocês: amem o próximo, levando a um outro nível, dizendo: como eu vos amei. E aí eu pergunto para você: você é merecedor do amor de Cristo? Você é? O que você fez hoje, o que você fez durante essa semana, condiz sobre você ser merecedor ou não do amor de Cristo? Nós não somos, irmãos, porque nós quebramos a lei o tempo todo. Por isso que nós temos que cumprir o que Ele manda, porque se nós não merecemos, existem pessoas que não merecem, mas Ele está falando para que nós amem essas pessoas. É como aquela palavra que Jesus disse bem assim: olha, quando Jesus falou numa circunstância dizendo: olha, eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava nu e você me vestiste. E aí o discípulo pergunta: mas quando é que nós fizemos isso?
E aí Jesus fala: olha, quando você fizesse a um desses pequeninos, a mim fizeste. Quando você fizer isso para o seu irmão, não é para o seu irmão, é para mim que vocês estão fazendo. Quando você ouve o clamor do pobre, é para mim que vocês estão fazendo. Quando vocês ajudar o próximo, amar o próximo, é como se vocês estivessem fazendo isso para mim. Amem como eu vos amei. Os dons são importantes, são legais. Viver uma intensidade, uma plenitude espiritual com Deus mas na eternidade os dons não vão ter finalidade alguma, vão ser só para esse tempo. Na eternidade o que vai restar dentro de nós é a consequência daquilo que nós fazemos, que é o amor de Deus para com todos. Vamos orar, se coloca de pé nessa noite. Aleluia.